Estou chegando para frente porque estou chegando para trás porque vocês não chegam para frente. Eu deixo só até aqui. Isso. Vamos trocar de mudança. Nossa, os irmãos ficam bem para trás mesmo, né, dona? É, mas como falou o reverendo Abel, a gente não pode detê-los. Detê-los. Vocês ficam onde vocês se sintam bem. Cada um tem os seus lugares. Assim, não porque comprou o banco, mas é porque parece que quando sai do lugar, está saindo de casa. Isso vai ficar muito visível. Eu acredito que vocês já estão tomando posse da compra do banco. Eu quero um banco sozinho, só para mim. Hein, dona Angela, qualquer dia a gente vai conversar por lá, então. Cada dia, nós vamos começar a dar aulas lá para cá. Brincadeira, irmãos, eu acho que todo mundo tem o direito de ficar onde lhe apraz. E nós gostaríamos de estar iniciando a nossa aula de hoje, convidando as pessoas que não são da nossa classe a ouvir uma informação. A classe Monte Sião está estudando esta revista, Encontros de Jesus, diálogos, confrontos com seus contemporâneos. Isso para aqueles que não fazem parte da nossa classe. Apenas informar que o nosso assunto de hoje está dentro deste tema. E a aula de hoje eu vou estar colocando Encontros com Jesus. Ela não trouxe, mas a gente vai estar colocando na luz, o encontro com Tomé. Como muita gente não tem a revista, a gente vai estar colocando alguns tópicos. Ela vai trazer. A primeira, hoje nós vamos estudar o encontro com Tomé. Já estudamos 5 encontros maravilhosos. Foi estudado na nossa classe no domingo passado, Tomé. Lá na sua classe. Então o irmão vai perceber. Não é essa a lição, mas é. O irmão vai perceber que a palavra de Deus é interpretada de acordo com a pessoa que está lá. Mas o assunto é o mesmo, as verdades são as mesmas. Então, às vezes eu escuto uma aula ontem e hoje eu escuto o mesmo sentido, já de formas diferentes. Então, como o irmão estudou ontem, hoje nós vamos estudar o encontro com Tomé. Mas antes de falar do encontro com Tomé, eu gostaria de estar falando de um outro encontro que não tem nada a ver com Tomé, que é o encontro fraternal, que nós costumamos chamar de confraternização de final de ano. Lembra? Esse é o recado para a classe Monte Sião. O nosso encontro de confraternização de final de ano, que tem sido sempre no mês de dezembro, este ano nós não vamos ter, por falta de planejamento. Espere, aguarde. Por falta de planejamento da minha parte. A gente viajou, não planejou, mas como, preste atenção, Monte Sião, prestando atenção, como o encontro fraternal, o encontro de confraternização, tem por base fazer um balanço do ano que passou e firmar propósitos para o ano que está se iniciando. Então eu imaginei, tanto faz fazer no último mês do ano como no primeiro mês do ano. Concorda? Então eu imaginei, se nós estivermos interessados em nos encontrarmos, em estarmos aqui juntos para fazer uma tarde diferente, um chá regado com alegria para a nossa alegria, né? Então, os irmãos me procurem, que nós vamos montar essa tarde de acordo com a quantidade de pessoas para nós podermos escolher o espaço. Para janeiro, não estamos marcando a data porque não sabemos quantas pessoas virão.
E ainda não escolhemos o espaço e ainda não planejamos. Mas dentro do mês de janeiro a gente faz essa parte. Concorda? Então me procure a partir de hoje ou procure quem? Ah, Olinda, pode fazer isso. Se alguém te procurar, você anota e depois me diga. Bom, que eu vou na reunião com eles. Tudo bem? Então, nós vamos orar. Pai, continua conosco nesta manhã. Fale, Senhor, aos corações dos teus filhos aqui presentes. Ó Pai, não permita que ninguém saia deste recinto vazio das tuas verdades, mas que todos nós, Senhor, tenhamos um reencontro contigo nesta manhã, assim como foi com os teus contemporâneos, ó Pai. Senhor Deus, perdoe os meus pecados, enche-me do teu Espírito, para que eu possa transmitir o teu recado de acordo com a tua vontade. Nós te pedimos no nome santo e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? E amém mais amarelo. A gente precisa aprender a falar amém, amém mesmo, né? Amém. Amém. Então nós vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias, todos nós, que nós vamos estudar junto, não tem? Ela disse que eu ia dar a aula. Nós vamos estudar juntos a palavra. Capítulo 20 do Evangelho segundo São João. Capítulo 20 do Evangelho de João. Pronto? Irmãos, este capítulo, escrito pelo apóstolo e evangelista João, ele deixou registrado 3 encontros. Os irmãos depois nós vamos acompanhá-los. E quando João deixou 3 encontros registrados, é porque ele queria que nós conhecêssemos a verdade a respeito da ressurreição. Por isso, todos esses encontros foram feitos logo depois da ressurreição. Apesar de que o comentarista da nossa aula de hoje ter focado apenas o encontro com Tomé, nós falamos que nós vamos fazer hoje o encontro com Tomé, né? O encontro com o Senhor. Eu não gosto de vermelho por isso. Vermelho sempre falha na hora. Bom, encontro. Ó, preto sim. Com Tomé. Tá? Ele vai nos ensinar o encontro com Tomé. No capítulo está registrado 3 encontros. Encontro com si. 3 encontros. Esses encontros nós vamos estudar, ou nós vamos falar rapidamente dos 2 primeiros encontros. Nós vamos usá-los como nossa introdução. Me ajudam? Então vamos lá. No primeiro versículo do capítulo, o primeiro versículo se deu que dia? No primeiro dia. No primeiro dia da semana, lá estava Maria Madalena de madrugada, ainda escuro. E Maria Madalena foi visitar o túmulo do seu mestre amado. Ela viu a pedra removida, ela viu o sepulcro vazio, olhou, sem dúvida ficou pasma. E o que ela fez? Correu. E foi falar com quem? Ela foi falar com os discípulos, com todos, mas ela encontrou no caminho 2. Quais eram? Pedro e... Quem disse que era
era João. Leu o versículo? A Bíblia não me disse que era João. Mas a gente acha. A gente acha. A Bíblia tem achômetro, pastor? Não tem. Então ela encontrou com 2 dos seus discípulos. Um eu tenho certeza, era Simão Pedro. Mas o outro, a Bíblia não diz o nome dele. Nós supomos que era suposição, não é achar. Nós supomos que era João, por quê? Por causa da expressão, o discípulo amado. Então, essa suposição não tem nome. E os 2, ao ouvirem, eles correram juntos. Quem chegou primeiro foi o discípulo sem nome. O suposto João chegou primeiro. Chegou, olhou, não disse nada. De repente chega o impetuoso, estou fazendo introdução. Chega impetuoso Pedro e entra e vê o lençol que estava envolto, vê o pano que estava na cabeça do nosso Senhor, um num lado, o outro no outro. Ele olhou, saiu, também sem comentar. O suposto João, quando viu Pedro entrar, também entrou. Irmãos, preste atenção aí no último versículo do texto no versículo 8. Ele entrou e o que aconteceu? Ele creu. Viu e creu. Mas o que os irmãos notam nessa expressão? Viu e creu. Vamos colocar aqui do ladinho. Ele viu e creu. Eu li essa expressão, viu e creu, eu li assim como uma expressão meia apática. Ele viu e creu. Creu porque viu. Creu porque viu. Senão, não tinha crido. Então, gente, essa expressão viu e creu parece ser uma expressão meio fria, uma expressão meio amarela. E os 2 saíram e não falaram nada. Mas quem ficou lá? Versículo 11. Leia, por favor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Quem ficou lá? Ela, Maria Madalena, ficou lá. Essa Maria Madalena, que nós estamos vendo aqui no versículo 11, era a mesma Maria Madalena que fala lá em Lucas 8, versículo 2, que diz que ela tinha 7 demônios e Jesus havia expulso dela. Ela recebeu o milagre por parte do mestre e os 7 demônios foram expulsos de Maria Madalena. Está em Lucas 8, versículo 2. Alguém pode ler? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Da qual saíram 7 demônios. Esta mulher que fora curada, ela está ali. E nós podemos dizer que ela era 100% Jesus. Porque ela recebera dele um milagre. E ela estava ali para vigiar, para ver o que é que tinha acontecido. Olhando para baixo, Maria Madalena viu 2 anjos. E os 2 anjos falaram ao mesmo tempo: mulher, por que choras? E ela disse: tiraram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Era como se ela tivesse dito: por favor, me diga onde puseram que eu vou buscar. Ela estava realmente sentindo a morte do seu Senhor. E os anjos disseram: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E a Bíblia diz que ela virou para trás. Quem ela viu? Jesus. A Bíblia diz que foi Jesus? Não, viu um anjo. Viu uma pessoa.
Gente, eu estou repetindo isso para nós, porque muitas vezes a gente não vê detalhes, né? A Bíblia diz assim... Jesus em pé. Está escrito, ela viu Jesus? Ela não viu Jesus em pé. Jesus estava em pé, mas ela viu uma pessoa e a Bíblia diz que ela não reconheceu. Se ela não reconheceu, ela não sabia que era Jesus. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, não. Então ela estava, virou, como se dissesse assim, ele não está aqui, eu vou para casa. Quando ela viu a pessoa, ela pensou que era o jardineiro. E o que foi que ela disse? Senhor, se tu tiraste-me, dize-me onde eu puseste e eu levarei. Diga, Senhor. Isso ela falando para o jardineiro, que era o suposto Jesus, né? Diga, Senhor, onde é que você pôs o corpo, porque eu vou buscar. E quando Jesus viu aquela aflição da mulher, ele falou com aquela voz meiga, com aquela voz de paz, com aquela voz de amor, Maria. E ela fez gesto para abraçar Rabone, que quer dizer mestre. E ele disse, não me toques, Maria, não me segura, me detém, porque eu ainda não subi. Era a divindade de Cristo diante de Maria Madalena. Ela, pecadora, não podia tocar no Cristo divino. E ele disse, não me segura, mas vai, fala para os meus irmãos. Outra coisa importante ali, fala para os meus irmãos que eu vou, meus irmãos, que eu vou, meus irmãos, tá certo isso aqui? Fala para os meus irmãos que eu vou para o meu Pai, que é o Pai deles, e também para o meu Deus, que é o Deus deles. Porque ele falou, fala para os meus irmãos, e não disse, fala para os meus discípulos. Porque ele estava sendo um homem, né? Porque Jesus era homem. Jesus era homem, e agora ele está aparecendo a Maria Madalena com as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E ele disse, vai, volta, fala para os meus irmãos que eu vou para o Pai, que é o Pai deles, e vou para Deus, que é o Deus deles. Nesta hora aqui, ele tratou os discípulos como irmãos, mostrando que todos aqueles que são filhos do mesmo Pai, são filhos no sentido espiritual, adoram o mesmo Deus. Então ele queria, tratou-os como irmãos, porque eles são filhos do mesmo Pai e adoram o mesmo Deus. Aqui ele mostrou o seu lado humano. E o que Maria fez? Ela não titubeou, ela correu. E ela chegou no grupo onde estavam os discípulos. E ela disse, eu vi o meu Senhor. E com isso é visão alegre, é diferente, viu e creu. Quando você lê, você sente que ela falou com alegria. Eu vi o meu Senhor. E contou tudo que Jesus havia dito. Este é o primeiro encontro. Esse é o primeiro encontro depois da ressurreição. Foi com quem? Maria Madalena. Os irmãos têm alguma dúvida? Terminou o encontro? Pode falar. Se ou fale agora, ou cale-se. Então, a professora falou, eu gostaria de ouvir a atualizada, porque na minha Bíblia, que é corrigida, diz aqui no verso 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Viu Jesus em pé. Mas viu Jesus. Na minha está assim agora. Mas não reconheceu. Mas não reconheceu. A minha também tem, viu Jesus em pé, mas depois disse, mas não reconheceu. E a palavra dela foi para o jardineiro. Ela
achou que era o jardineiro. Mas de qualquer forma viu alguém. Viu alguém. E eu coloquei que ela viu uma pessoa. E esse alguém é Jesus. É Jesus. Às vezes eu penso, o que havia naquele momento? Será o tom da voz dele? Será a maneira como ele... Porque o nosso nome é pronunciado, né? Por todo mundo. Muitas pessoas pronunciaram o nome dela durante a vida dela. Maria, mas o tom de Jesus foi diferente. Havia alguma coisa especial na maneira como ele falou, no nome dele. Então a maneira da gente chamar a pessoa é a marca forte. O nome dela. Não é uma coisa maravilhosa isso? Quando Jesus fala, ele nos chama, ele fala o nosso nome. É uma coisa diferente mesmo. É aquela voz meiga, ela reconheceu. O que existe por baixo dessa voz, desse chamado, é uma coisa que eu ainda não estou pensando. Então, ela reconheceu pelo tom de voz que era ele. Só aí ela ia saber que era Jesus. Por isso que eu não enfatizei que ela viu Jesus. Ela reconheceu pelo tom de voz. E Jesus nos chama com esse tom de voz. Foi um crescente. Ok? Um crescente na revelação. Isso é a revelação crescente. Ela viu, ela se alegrou, ela se reanimou. E a gente vê que esse viu de Maria é completamente diferente do viu do suposto João. Ele viu e creu. A outra viu e correu. E foi falar. E anunciou. Pronto, vamos em frente. Versículo 19. Alguém leia. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Esse foi o segundo encontro da nossa introdução. Naquele dia, à tarde, ele encontrou com Maria Madalena na parte da manhã. Mandou que avisasse e os discípulos, sem dúvida nenhuma, com os portões trancados, trancados os portões na casa onde eles estavam, eles conversavam entre si com medo dos líderes judeus. E aí, o que aconteceu? Foi o primeiro portão, os primeiros portões automáticos. Os portões abriram automaticamente, sem precisar controle, Quando os portões abriram, quem entrou? A parte divina do Mestre, Jesus Cristo, Deus. Ele entrou, se colocou no meio deles e diz: paz seja convosco. O que aconteceu com eles? Não reconheceram. A Bíblia diz que eles não reconheceram porque ele precisou, quando ele percebeu. Vocês estão acompanhando? Versículo 20, E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Está vendo? Então, eles não reconheceram de primeira mão. Quando ele entrou e disse: paz seja convosco. Eu imagino falando: quem é? De onde saiu esse? Quem é esse vulto? E ele falou assim: olha as minhas mãos, veja o meu lado. E eles viram os sinais dos pregos. E eles viram o sinal das lanças. E se alegraram. Foi aí que eles conheceram. Eles viram. Então nós vimos aqui que todos três, o suposto
apóstolo João viu, Maria Madalena ouviu, né? Porque ela ouviu a voz. Como diz a reverenda Bel, a aula de escola dominical também é cultura. Ela ouviu e agora eles, o quê? Viram os sinais. Viram os sinais nas mãos e viram os sinais da lança. Então, meus irmãos, aqui... Tomé não creu, né? Não, nós vamos chegar lá, não adianta as coisas, ainda vamos chegar no terceiro. Ver, ouvir e ver são sinais. Nós temos, nós temos visão, audição, tato, qual mais? Paladar e olfato. Nós temos 5 sinais. E eles estavam usando os mesmos sinais dados por Deus para ver o Senhor. Nós já temos sentidos, 5 sentidos. E nós já temos 2 sentidos aí. Então, eles viram através dos sinais e se alegraram. Nós estamos no versículo 20, né? 21. Vamos acompanhar o versículo 21 para ver o que a gente vai entender do versículo 21. Um pouquinho aí, dona Dimba, depois eu peço para você ler, tá? Pode aguardar aí na manga o versículo que depois eu vou pedir. Meus irmãos, os discípulos estavam desnorteados e sem rumos, trancados, os portões estavam trancados. Jesus chegou e eles foram surpreendidos e Jesus lhes mostrou as mãos, lhes mostrou o sinal da lança. Esse encontro reanimador do nosso Senhor Jesus trouxe aos discípulos 3 coisas, preste bem atenção. Trouxe aos discípulos paz. Que hora? Quando? Com que palavras? Paz seja convosco. Trouxe aos discípulos alegria. Quando é que a Bíblia diz? Eles ficaram alegres quando viram. E no versículo 21, agora, né, dona Dinda, né? O que ele diz? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam paz, alegria e receberam o investimento do Espírito Santo. E lá no versículo seguinte fala sobre o perdão. Só que eles não receberam o perdão por causa das suas incredulidades. Eles não receberam de imediato. O perdão aí é um recebimento condicional. Quando é que eles serão perdoados? Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Então, eles só condicional, só vai receber o perdão para quem perdoou. Então, a qualidade de perdão, as outras 3 eles receberam de imediato. O revestimento do Espírito, a alegria e a paz, eles receberam de imediato. O perdão era condicional, só ia receber aquele que perdoasse. Então, até aí está entendido? Posso continuar? Irmãos, os irmãos fiquem sabendo que eu encontro reanimador do Senhor Jesus rompe barreiras. A barreira rompida com os discípulos. Qual foi a barreira que ele rompeu? Os portões fechados. Você entraria num lugar quando o portão está trancado? Nós viajamos 2 meses e todo mundo pergunta: vocês deixaram a casa sozinha? Deixamos. E meu marido fala assim: olha a altura do muro.
portas tem que passar para chegar? Lá em casa tem que passar 3 portas para poder entrar dentro de casa. Então, quem é que até você abrir as 3 alguém já viu? Então, nós não entraríamos nos portões, não sabemos quantos, sabemos que era mais de um, porque fala, as portas estavam trancadas. E Jesus superou essa barreira. E na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, quais são as barreiras? Lá foram os portões. Quais são as barreiras na nossa vida? E eu coloquei aqui, irmãos. Os irmãos podem concordar ou discordar se caso acharem que não são barreiras. Mas eu coloquei essas barreiras como barreiras impetuosas, difíceis para nós. A primeira barreira que Jesus tem que romper na nossa vida é a barreira do comodismo. É uma barreira? Ou se é, né? A barreira do comodismo. Gente, como é gostoso ficar na cama de manhã. Você vira para um lado, você vira para o outro. Principalmente no frio. Deixar a cama para ir na escola dominical ter encontro com Jesus? Ah, hoje não. E quanta gente usa essa barreira e fica em casa e não vem na escola dominical? É uma barreira? É. Outra barreira que eu encontrei que impede o nosso encontro com Jesus, além do comodismo, é a barreira do trabalho. Todo mundo precisa trabalhar? Claro, eu também trabalhei. Ou quem é que viveu aí agora? Eu trabalho até agora? Trabalho. Só não ganho, mas trabalho. Então, a barreira do trabalho é a seguinte. Ai, gente, trabalhei o dia inteiro. Tem que ir lá na igreja assistir o estudo bíblico para falar para vocês. Tem sido maravilhoso o estudo bíblico. Quem não tem vindo tem perdido. Gente, tem sido assim um estudo da gente ficar. Eu tenho aprendido tanto, não estou fazendo propaganda do pastor, não. Mas tem sido um estudo maravilhoso. Mas eu trabalhei tanto, vou para minha casa, tomo um banho, ponho meu chinelão, meu gravandão, minha bermuda, fico lá assistindo televisão. Eu vou mais descansar. Reunião de oração? Ah, não, eu oro aqui em casa. E a comunhão? Que nós não temos. E o aconchego com os irmãos, que a gente não faz uma força nenhuma vez durante o ano. Então, é mais uma barreira. Qual outra barreira? Essa do trabalho. É uma barreira para nós não nos encontrarmos com o nosso mestre. A outra barreira que eu encontrei, dívidas. A dívida é uma barreira? Gente, eu comprei tanta coisa. E as faturas estão chegando em casa, uma atrás da outra, enorme. Esses 3 meses, eu não vou contribuir na igreja. Eu não vou devolver o meu dízimo para a igreja, porque eu tenho muita dívida. Gente, a prioridade é Deus. Então, as dívidas, nós consideramos dívida uma barreira? Lógico que é. A igreja vai viver do quê? Então, as dívidas é uma barreira para nós. Ela vive daquilo que nós contribuímos. E nós fazemos das dívidas uma barreira para não devolver o nosso dízimo. Problemas com família. É barreira? Ou se é? Menina, eu estou vivendo um problema grande com meu filho, por isso que eu não tenho vindo na igreja. Quantos já ouviram isso? E você também já ouviu isso? Problemas de família é também uma barreira. Problemas com a própria igreja. Eu não vou na igreja porque falam muito. E eu não gosto de fofoca. As pessoas falam muito. Então eu não vou.
igual o Muricy, fala muito. Gente, não importa. Não importa qual é a sua barreira, não importa qual é a minha barreira, não importa como eu estou agindo diante do Senhor. Ele vem ao nosso encontro, ele rompe todas as barreiras e ele se coloca ao nosso lado. Então ele está sempre nos ajudando. Ele se coloca ao nosso lado. E hoje, impreterivelmente, o Senhor colocou no meu coração, e eu acho que deve ter colocado, eu falei que não devia ser, acho que não devia ter achômetro, mas agora pode. Eu acho que o Senhor deve ter colocado no seu coração que hoje é o dia. Hoje o nosso Senhor quer ter um reencontro comigo, um reencontro com você, meu irmão. Assim como foi o encontro com Tomé. Da mesma maneira que ele teve o encontro com Tomé, ele quer ter esse reencontro conosco. Mas quem era Tomé? Era um dos discípulos. Era um apóstolo do Senhor, que nós podemos dizer que ele era leal. Ele não faltava às reuniões. Ele estava sempre junto com os outros seus companheiros. E ele era também chamado de... Qual era o outro nome dele? Dídimo. E a palavra Tomé significa gêmeo, né? Tomé era esse homem, esse discípulo, esse apóstolo leal aos mandamentos. Ele estava sempre junto, era cumpridor dos seus deveres, mas o que eu quero falar com esse mas? Ele era incrédulo. Mas ele era, apesar de tudo isso, ele era incrédulo. Ele era pessimista, né? Ele era uma pessoa pessimista, ele era uma pessoa incrédulo, além de ser leal e ter ali junto. E quantas pessoas nós estamos aqui todos os dias, nós encontramos todos os dias, estão todos os dias na igreja e nós não podemos sondar corações, só Deus sabe, mas existe pessoas assim, que vem porque vem encontrar com um amigo, que vem porque gosta do grupo, mas não vem para aprender, para estudar, para se deliciar das verdades de Deus. E nós consideramos, pode falar, César? Eu queria perguntar para a senhora se, mesmo numa situação dessa, será que Deus não tem um propósito até com essa pessoa, mesmo que ela venha com... Nós vamos ver isso, meu filho. Amizades? Isso, através das amizades. Eu vou porque eu gosto de ver o Marco tocar o piano. Eu vou porque eu... Quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? Ah, o pastor Gainete. Eu acredito que... Quem vai pregar hoje? É o pastor Abel. Então eu sou. Eu vou porque eu acho a igreja bonita. Que ele vem por isso, mas eu acredito que... A gente vai chegar lá. Ah, quem vai na aula hoje? Aí a dona não sei se eu vou ou se eu fico no meu comodismo. Eu gosto de ver o pastor Abel, estou falando comigo. Né? Eu venho no meu dia porque eu estou obrigada, mas no dia da caridade eu gosto. Não é verdade, não é mesmo? Quem é que não gosta de ouvir a caridade? Então, eu acho justo, foi uma boa observação. Então nós vamos ver que eu falei que Deus quer ter um encontro como teve com Tomé. É o capítulo, versículo 24, os irmãos estão acompanhando? 24 a
29. Está correto? Versículo 24 a 29. Então vamos lá. Irmãos, nós vamos chegar no assunto e você vai perceber que Jesus não olha para as nossas imperfeições. E Ele não olha porque a gente vem por causa do mago, por causa do pastor, por causa disso. Ele não olha para isso. Jesus é aquele Deus que não olha para os nossos defeitos. Nós vamos chegar lá. Irmãos, nós vivemos nos dias atuais, em que as doutrinas de Jesus Cristo têm sofrido muitos ataques. Até mesmo ataques de igrejas que se dizem evangélicas. Elas têm deteriorado as doutrinas de Cristo. O mundo tem atacado as nossas doutrinas de uma maneira tão grave, porque nós não temos observado que nós vemos que eles até fazem chacotas das coisas de Deus. É chacotas mesmo, né? Das coisas de Deus. Nós podemos dizer que isso são as forças das trevas que tentam desestruturar os fundamentos da igreja. O nascimento de Cristo, a vida de Cristo, os milagres, o ensino de Jesus Cristo tem sido questionado a todo tempo e tem sido colocado em dúvidas. Será que é isso mesmo que o pastor falou? Será que é isso mesmo que o professor falou? Tem sido questionado e colocado em dúvida. Sei lá, eu não sei se isso é verdade. São dúvidas que as trevas colocam, que o poder das trevas colocam nos ensinamentos de Cristo. O que Satanás gostaria mesmo é que todos nós acreditássemos que Cristo nunca tivesse existido. É isso que ele quer colocar no nosso coração. É que nós acreditemos que não existiu Cristo. Existiu apenas uma pessoa diferente de nós. Mas, como isso é impossível, se mesmo Satanás conseguir negar a realidade da ressurreição, ele já considera a guerra ganha. Entenderam isso? Se ele conseguir colocar no nosso coração que Cristo não ressuscitou, ele considera que a guerra está ganha, porque a mensagem do Evangelho perde o seu efeito, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda mais permaneceremos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não existe salvação. Todos nós estamos condenados e sem qualquer esperança. Mas, eu gosto dessa expressão, desse adjetivo, mas, graças a Deus, os ataques das trevas não têm alcançado seus objetivos. O Espírito Santo de Deus tem atuado no mundo e muitas pessoas são convertidas e são convencidos da realidade da ressurreição. Além disso, irmãos, além das pessoas virem para a igreja, o último domingo que a gente passou lá nos Estados Unidos, a igreja recebeu 16 pessoas por profissão de fé. Oh, glória! Que maravilha! São pessoas que estão vindo em busca do Senhor. Então são pessoas que estão aceitando, porque o Espírito Santo está buscando os escolhidos de Deus. E além disso, a palavra de Deus serve para nós, tem elementos suficientes para continuarmos proclamando que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive. Queria que vocês todos agora fossem pentecostal para todos falarem: ô glória
E um desses elementos que a palavra de Deus nos mostra hoje é o encontro com Tomé, aquele que nós falamos que era aquela pessoa impaciente, aquela pessoa duvidosa. Ele mostra hoje esse encontro com Tomé no versículo 24. Leia agora, alguém pode ler. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele não estava. Nós vemos, irmãos, que existia em Tomé essa incredulidade, essa impaciência, essa falta de confiança. Era um homem duvidoso. Mas essas qualidades de Tomé nós vamos ver com especialidade na ressurreição. O certo é que ele era um homem leal, ele era um homem cumpridor da sua presença, não digo cumpridor dos seus deveres, porque a Bíblia diz que ele estava sempre presente. Leia João 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Vamos também nós? Por que ele falou isso? Ele estava com medo. Jesus ia para praticar o milagre da ressurreição de Lázaro. E Jesus disse assim: em pouco tempo eu serei atraído pela perdição. Eles me pegarão e levarão para a cruz. E ele estava com medo que os malfeitores vierem e dissessem assim: gente, não vamos não. Cada que a gente chega lá e os malfeitores vêm pegar Jesus e pega a gente também. Esse mesmo medo. Mas ele estava presente na ressurreição de Lázaro. Ele marcou presença. Outro lugar que Tomé marcou presença foi no cenáculo. Vamos ver aí João 14:5. 5, se não for 5 é 15, mas eu acho que é 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Senhor, como é que ele tem o caminho? A gente nem sabe como é que o Senhor vai. Será que ele não estava prestando atenção no que Jesus falava? É isso. Porque Jesus havia dito que ia para o Pai. Lá no... Vou preparar-vos um lugar e virei outra vez e vos levarei, não vos deixarei órfãos. Jesus falou aquilo tudo no cenáculo e depois Tomé, simplesmente como se fosse o menino lá atrás que não está escutando. Não estou falando que você não está escutando, eu também não sei se está, porque se fosse o irmão Oséias lá atrás que levantasse assim: eu não ouvi nada que a senhora falou, como é que eu vou responder? Seria esse o exemplo. E Tomé ouviu Jesus falar que ia para o Pai, que não ia deixar órfão e que eles iriam ter a presença do Espírito Santo. Ele disse: Senhor, nós nem sabemos para onde você vai, como é que a gente vai atrás? É que Jesus afirmou para ele: vós sabeis. Aí Jesus afirmou: vós sabeis o caminho, porque ele já estava falando o tempo todo. E aí que ele falou. É aí que Tomé falou, né? Não sabemos para onde vai. Nem sei para onde é que você vai, como é que a gente pode ir atrás do Senhor. Então isso aí é uma maneira de Tomé, além de incrédulo, além de medroso, duvidoso, ele era desatencioso, não prestava atenção nem nas palavras do Senhor. Então vamos lá. Deixando Tomé, leia o versículo 25. 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, os discípulos receberam a presença de Jesus, receberam as boas novas de paz, de alegria e o revestimento do Espírito Santo, e Tomé não estava com eles. Onde que Tomé estava? Onde será que se enfiou Tomé nessa hora, né? E eles foram procurar.
Tomé. Eles foram procurar Tomé. Encontraram o dito cujo que havia desaparecido, que não estava com eles. E o que é que eles disseram? A Beatriz já leu aí. Leia de novo, Beatriz. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, o que João quer dizer é que Tomé não estava presente. Por quê? João não se interessou também por quê? Dormiu muito. É? Dormiu muito quem estava em casa. Gente, a dedução. Ele não sabe o que ele perdeu. Ele não sabe o que perdeu. Mas a nossa dedução, a nossa conjectura, é o que acontece, é que muitas pessoas, diante de um sofrimento desolador, diante de uma tristeza muito grande, muitas pessoas se reúnem para receber o consolo uns dos outros. Não é isso que acontece? A gente se reúne para conversar, receber o consolo um com os outros, né? Acontece em todo meio. Mas outras pessoas preferem ficar sozinhos, curtir a sua tristeza sozinho. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Tomé. Ele estava triste, ele estava abatido. Então ele saiu, não deu nenhuma atenção para o resto do grupo, saiu sozinho, foi curtir a sua tristeza e não deixou endereço. E ele estava lá, sem dúvida, no seu cantinho, preocupado. Eu não sei o que vai ser de mim. E os discípulos disseram: nós encontramos, nós ouvimos. Mas o que aconteceu com Tomé? Ele não acreditou. Ele não deu nenhuma atenção. Se fosse nós, já assim: ai gente, como eu devia estar lá. Ele não falou nada. Ele ficou, não deu atenção às notícias do seu grupo. Tomé simplesmente fez vistas grossas às notícias do grupo. Será que ele não tinha muito interesse? Vamos ver, né? Eu não posso falar que tinha ou que não tinha. Vamos ver o que a palavra diz, né? A respeito. Tomé não deu atenção. E o que é que eles falaram? Moço, nós estamos falando a verdade. Nós vimos os cravos. Nós vimos o lugar da lança. Ficou na dele. E o que foi que ele disse? Se eu não ver. Vocês viram. Mas eu não. Eu só acredito no que vocês estão dizendo se eu vir e se eu tocar. Aí nós temos mais outro sentido. O toque, quer dizer, o tato, e novamente a visão. Se eu vir e eu tocar nas feridas, aí eu posso falar: ele realmente está vivo. Mas se enquanto isso não acontecer, estou na minha. Né? Eu não vou falar nada. Então vamos ver, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe, Tomé, aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, vê para quê? Tomé ficou conhecido como o duvidoso, Tomé da dívida. Mas na verdade, deixa aberto, mas na verdade sua dúvida não era maior do que a dos outros discípulos. Os outros também eram duvidosos, os outros também eram incrédulos. Eles exigiram prova.
Maria Madalena ouviu. O outro suposto João viu. Os discípulos reunidos viram. Tomé agora os que pede para ver, se eu não vir. Então nós vemos que se ele tivesse estado com aquele grupo na tarde do primeiro dia, sua dúvida ter-se-ia dissipado junto com a dúvida deles. Ele teria tirado as dúvidas se ele tivesse lá. Mas não aconteceu isso. Tomé ficou esperando quantos dias? 8 dias, diz o versículo 26. Ele ficou esperando para tirar as suas dúvidas durante 8 dias depois. E o que aconteceu? Eles estavam novamente reunidos, com as portas trancadas. Jesus entrou para transpor a barreira novamente. Dessa vez, provavelmente, só quebrar a barreira na vida de Tomé. Lembrou, César, da pergunta? Agora ele veio especificamente para Tomé. Meus irmãos, Jesus prova aqui sua misericórdia para os seus escolhidos. Ele é Deus, e como Deus ele é misericordioso. Ele prefere morrer do que perder uma ovelha, mesmo que ela desista dele, mesmo que ela venha por outros motivos. Ele prefere não perdê-la. Foi isso que aconteceu com Tomé. A misericórdia de Deus é muito grande. Nós podemos sempre contar com a misericórdia de Deus para com todas as nossas fraquezas. Jesus Cristo não só apenas tem misericórdia das nossas fraquezas, mas Ele nos ajuda a enfrentá-las, todas elas, e a romper as barreiras para ter esse encontro conosco. Amém? Pode falar. Aqui em Romanos 15:4 diz assim, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Eterna, a esperança. Agora nós perguntamos assim, por que é que Tomé duvidou? Por que é que aconteceram tantas coisas? Por que é que ele disse, nós não sabíamos o caminho? Porque tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Para nosso ensino. Então, essas coisas aconteceram com eles para nós sabermos, termos a certeza do que ali estava sendo acontecido e ia ser anunciado mais tarde e chegou até nós. E chegou hoje. Estamos aqui. Estamos aqui para aprender com os erros dos outros. Exato. Não é mesmo? Aprendendo com os erros dos outros. Sem dúvida, nesse segundo encontro de Jesus com Tomé junto a eles, os outros discípulos deviam estar na expectativa, cheios de perguntas para fazer para Jesus. Ele voltou, nós vamos perguntar para ele o que é que nós vamos fazer, o que é que vai acontecer com eles. Mas o que aconteceu no Tomé, então, que não tinha participado da experiência deles no dia anterior, se manteve com um comportamento cético. Tomé manteve o seu ceticismo, quer dizer, nas suas dúvidas, na sua incredulidade, quietinho. E a presença de Jesus e sua saudação diante deles, a presença e a saudação foi para todos, seja convosco para todos. Mas ele tinha uma palavra especial para Tomé. Agora a dona Dinda vai ler ele, o que ele diz? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Dona Dinda, antes de falar isso, o que Jesus falou para Tomé? Tomé, versículo 27, você já leu?
não sejas incrédulo, mas crente. Eu já li. Você já leu. Põe aqui Estou mandando ler de novo. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Isso, até aí, obrigada. Então, Jesus chegou lá, encontrou Tomé quietinho, mas Jesus sabia que no coração dele, ele disse: essa história está mal contada. Eu ainda preciso ver para crer. E Tomé, e Jesus então disse assim: Tomé, não sejas incrédulo, aqui estou eu. Olha para o meu lado, põe a mão no meu lado e olha os sinais dos pregos nas minhas mãos. E o ceticismo de Tomé desmoronou. Irmãos, o importante aí, que as evidências dos sinais não foram evidenciados neste momento. Ele apenas viu os sinais dos cravos. Ele apenas viu o lugar da lança. Ele ouviu Jesus falar, mas não houve necessidade dele tocar. Os irmãos observam isso? Não houve necessidade de Tomé tocar. Não houve necessidade de Tomé enfiar a mão do lado e nem de tocar os sinais do cravo. Então Jesus é de uma coisa interessante, que ele fez Tomé acreditar sem precisar usar os sentidos que ele exigiu. Jesus apareceu a ele para ajudar a superar o pecado, viu, César? Agora vem sua pergunta, a resposta. Jesus apareceu a Tomé para ajudá-lo a superar o seu pecado, para ajudar a superar as suas dúvidas, para ajudar a superar as suas fraquezas, como ele aparece a nós. Nós podemos vir aqui por qualquer motivo. Isso não vai ofender Jesus. E não vai nos tirar do braço do Senhor. Porque Ele vem ao nosso encontro de qualquer maneira. Porque se nós formos os escolhidos, nós vamos ser levados neste grupo. A minha dúvida naquela hora é que a visão de Deus, de Jesus, para mim está muito clara, mas é a visão das pessoas em relação às pessoas que vêm aqui. A visão das pessoas. Não, ele vai lá porque ele gosta de tomar capiana. Mas quem somos ele vai nós? Lá porque o banco é confortável e quem somos nós? Ele vai lá porque a igreja é bonita. Exatamente. Quem somos nós para julgar quem vem e por que vem? Exatamente. Deus não nos deu essa capacidade de julgar. Cabe a Ele julgar e cabe a Ele só um juiz, né? ser o juiz de cada um. Obrigada. Só um, né? Só um juiz, viu, César? Eu sei que muita gente. Como eu falei lá, uma barreira, a igreja, o problema da igreja fala muito. Lembra da barreira? Que o problema, que a igreja é também uma barreira? Então, Deus rompe todas as barreiras. E o tempo nesse também, versículo, né? que Jesus indaga Tomé, a vírgula que tem depois do incrédulo e o ponto final depois do crente, a própria ortografia aqui, né, mostra para nós que Jesus não foi enfático com ele, como ele foi com Maria. Com Maria. Com Maria tem uma exclamação. Maria? Agora com Tomé não. O Tomé falou assim aqui, ó. É uma ordem. Aqui, ó. Seja. Não sejas incrédulo. Vírgula. Mas seja crente. Ele não foi. Não seja incrédulo, Tomé. Exclamação. Seja crente. Não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Só isso. Ele não foi enfático. Ele foi realista. Foi no bom senso. Então assim,
a pontuação aqui, a gente tem que observar também a pontuação. Para estudar. Nos diz qual era a atitude de Jesus na hora. Na hora. Isso aí, obrigado, Sérgio. Dona Gel, não está dando para a gente ouvir o sinal, só para avisar, a senhora já deu o primeiro, daqui a 10 minutos dá o Tá sinal. bom, eu já estou terminando. Não, não é por isso, não, é que não dá para ouvir mesmo. Então, a intervenção de Jesus fez com que aquele discípulo alcançasse aquilo que Jesus pretendia. Jesus o conduziu a aceitar, como o irmão César falou, só com essas duas palavras, ele conduziu o discípulo a aceitar a ressurreição. Sua intervenção fez com que ele alcançasse o perdão. Lembra que eu falei que o perdão era condicional? Fez com que ele alcançasse o perdão. Também lhe deu oportunidade de adorar com as mais belas e objetivas declarações de fé. Leia agora o versículo 28. Olha que maravilha. Fala, senhora Dona Gelzina, porque a senhora dramatiza. Por favor. Vamos lá. Sim. Versículo 28, Dona Gel. Leia. Ai, ela quer que eu fale. Eu não acredito. Isso, fala. Ela não quer ler, ela quer que eu fale. Tá bom, eu falo. Versículo 20, eu não entendi. Versículo 28, né? Eu disse assim, que Tomé não só entendeu, não só aceitou, mas afirmou categoricamente com todas as letras. Olha a declaração objetiva de fé de Tomé. Senhor meu e Deus meu. E, gente, que maravilha, foi como se fosse Jó falando. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, novamente pentecostais, aleluia, né? Aleluia, gente. Senhor, tem hora que a gente precisa, né? Amém, Senhor. Experiência pessoal com Cristo. E é isso que Ele requer de nós esta manhã. Experiência pessoal. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Gente. Foi a Maria. Bem-aventurada, porque ela não viu. Gente, entretanto, depois da geração dos apóstolos, os apóstolos desapareceram do nosso meio. Nós estamos agora sozinhos. Todos aqueles que vierem a crer no Senhor Jesus, crucificado, morto e ressuscitado, crer sem ver. Todos, depois dos apóstolos, irão crer sem precisar ver. E para estes e para nós, é esta bem-aventurança pronunciada por Cristo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Esta bem-aventurada, para a glória de Deus, é também para nós. Irmãos, por mais céticos que somos, por movidos pelo diabo, que detém negar, jamais conseguirá provar que não existe a ressurreição. Porque Jesus Cristo vive. Ele é a nossa esperança. E por Ele é que nós trabalhamos. E por Ele é que nós pregamos o Evangelho. E é por Ele que nós temos que ter uma vida cristã autêntica. Não é por mim, não é por vocês, é pelo Pai. Que a minha vida cristã tem que ser uma vida autêntica. Devemos nos manter firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Vamos ficar de pé.
Porque Ele vive, nós também viveremos e cremos na nossa ressurreição com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Eu peço ao seu Manuel para fazer essa oração, já que ele está nos visitando. Calha que sempre que ele visita, eu estou dando aula, né, seu Manuel? Ele gosta. Ora para a gente, seu Manuel. Glorioso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Damos-te graças por esta bênção. Damos-te graças por os irmãos que puderam ir à Tua casa para louvar, para dizer o Teu santo nome, para ter comunhão contigo e com todos os irmãos. Louvado seja, Senhor Deus. Pedimos que abençoes a cada um que veio, que pôde vir, que o Senhor tocou nos seus corações para virem. Abençoa também os irmãos que estão lá no trabalho, na outra igreja futura, Senhor. Que o teu trabalho ali seja próspero, segundo a tua santa vontade. Pedimos ao Pai que nos acompanhes para os nossos lares. Damos um resto de dia abençoado. Amém, Jesus. Que a tua paz esteja sobre todos os teus filhos. Amém. Nós oramos agradecidos por todas as bênçãos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Venha uma noite e teremos mais um encontro com o nosso Senhor. Amém?